Nós estamos continuando aqui a história sobre um dos maiores monarcas que a Jerusalém antiga recebeu no passado, porque a Jerusalém hoje é bem diferente da Jerusalém antiga. Nós estamos falando aqui exatamente de um monarca chamado Ezequias. Esse homem chamado Ezequias, aqui nós consideramos por leitura bíblica que ele já tinha um legado de 14 anos ininterruptos de seguir e servir a Deus com uma excelência fabulosa e absurda, que é aquele camarada que está cumprindo a missão terrena, espiritual, sem dar nenhum mole, sem dar nenhum jeitinho. O cara era fiel, era generoso, era justo, era bondoso e não tinha perdido em nenhum momento a comunhão com Deus. Estou falando de 14 anos. Você sabe servir a Deus 14 anos sem você dar um mole? É esse homem chamado Ezequias. Ezequias, filho de Acais, teve um péssimo pai, um péssimo exemplo dentro de casa, um homem que não seguiu os mandamentos mosaicos, um homem que teve um péssimo referencial. O pai de Ezequias era rei antes de Ezequias assumir o legado. Ele foi péssimo exemplo para o seu filho, os filhos em geral, e teve ao ponto de pegar um dos filhos e sacrificar a deuses pagãos. Então Deus repudia o legado e a monarquia de Acais, faz ele morrer e bota Ezequias no lugar da monarquia. Para você poder entender nesse pequeno introito, Ezequias assume a monarquia, o reino está devastado, Senaqueribe está ao redor da cidade, já tinha matado muita gente, já tinha destruído muitas pessoas, e Ezequias ali, ele tinha a eminente função de poder guerrear para que as pessoas que estavam sob a sua liderança não morressem. Raciocine comigo, um rei quando vai assumir essa monarquia, qual era a primeira coisa que ele ia fazer? Ir para a guerra, correto? Certo, é o mais razoável e o mais coerente que nós entendemos, pelo menos assim entendo. Só que Ezequias não, ele não faz isso. Antes dele ir para a guerra, ele vai primeiro fazer um concerto. Aleluia. Alguém está entendendo? Antes de você ir para a guerra, conserte aquilo que precisa. Não adianta tentar guerrear sem consertar o que está desconcertado, se não perde. Não adianta ir para a guerra se não está preparado. Não adianta lutar se não treinou. Não adianta vestir a camisa se não suar. Alguém me entende ou está pesado? Não adianta você ir para a batalha se não tem instrução, não tem quem te mentore, quem te lidere, quem te coordene, se não está debaixo de uma autoridade espiritual. Então Ezequias falou, eu preciso me consertar. Porque se eu me consertar com Deus, as coisas físicas e materiais vão para o seu devido lugar. Quer receber a primeira já? Para as coisas físicas e materiais voltarem para o seu devido lugar, faça o conserto. Glória a Deus. Conserto esse que muitos mortais falam, eu não preciso me consertar. Pode crer no que eu vou te falar. Tem muitas áreas da minha vida, ou algumas delas, que eu preciso me consertar como pastor. E tem áreas na nossa vida, aquelas áreas mais sombrias, escondidas. Aquela que parece que ninguém sabe, só nós e o nosso Pai Celestial. Talvez seja essa área que você precise consertar e que eu precise consertar também, que está faltando para que a vitória que nós tanto precisamos ter possam acontecer. Amém. E se assim fizermos, lhe garanto, com base e afinco na palavra, a vitória virá. Se nós fizermos o conserto na área que Deus já está soprando aqui. Quem me entende, diga amém. Amém. Graças a Deus. Ezequias faz um concerto, e depois que ele faz um concerto, o povo observa, a tribo norte e a tribo sul, vê que ele se conserta. E o que o povo faz da tribo sul? Faz aquilo que ele está fazendo. Porque ele não fala, ele faz. Então, para termos bons resultados, precisamos fazer e não falar. Glória a Deus. Porque as atitudes pesam mais que palavras. Então, ele faz aquilo que o outro não fez no lugar dele. Não adianta esperar que alguém faça aquilo que Deus te incumbiu de fazer. Glória a Deus. Então, como Ezequias faz o concerto, o povo observa e fala, peraí, um homem que está com a coroa na cabeça, um líder, um bom governante, um rei, está fazendo o concerto, então eu vou me consertar também. Só que a tribo norte se rebela e não vão fazer o concerto. Só resumindo isso aqui, ele faz o concerto, ele reestabelece o quê? O culto. O templo estava fechado, o templo estava devastado, estava tudo fora do lugar, estava profanado.
ele chama os sacerdotes e fala: abre o templo, coloca as coisas no seu devido lugar. Quer entender melhor? Fazendo o conserto, Deus manda te dizer, porque eu também vou receber. Aquilo que estava fechado vai abrir. Glória a Deus. A porta que estava fechada vai abrir. Quando ele abre o templo, a luz solar entra e a escuridão que imperava sai. Amém. Toda a escuridão que impera na sua vida hoje só depende de um conserto. Vai sair se nós nos consertarmos e abrirmos essa porta que Deus está nos instruindo a abrir. É aquela porta que você olha lá, já tem uma teia lá, não funciona, não vai adiantar mais. Não tem mais jeito ele, não tem mais jeito ela, não tem mais jeito minha vida sentimental, não tem mais jeito minha família. Quem disse que não tem mais jeito? Os outros ou você mesmo? Olhe para cá. Ezequias, ele acredita no que Deus tinha falado com ele. E ele manda abrir o templo é reaberto. E ele vai celebrar a purificação do templo. Se conserta, leva o povo a um concerto, abre o templo, só para você poder entender a introdução. Ele purifica o templo, faz o mikveh, purificação dos objetos em água corrente, que é água parada, é água morna, tradição judaica. Aí depois que ele faz isso tudo, chama os Cohen, os sacerdotes, chama os Gadol Cohen, os sumos sacerdotes, botam cada um para atuar na área para o qual foram chamados, que é uma das piores coisas que tem, você ter um chamado e ficar no banco sentado. Né? É você ter uma missão espiritual e ficar ali. Poxa, ninguém me vê, ninguém me chama, ninguém me dá uma função para exercer, talvez um conserto, talvez uma purificação, algumas coisas mais vai te levar a sair desse lugar para poder ir para outro que Deus já está te mostrando. Amém? Ezequias, depois de purificar, ele vai celebrar o Pessa, festa. Falar em Pessa, né? Não estou falando de ovo da Páscoa, não. Eu estou falando do Pessa em Israel, é uma tradição muito grande. Então é tempo de festa. E olha o que vai acontecer, é festa, tudo, maravilha. Ok, Ezequias, só nesse início para você poder entender. Isso daí levou muito tempo para acontecer. Deus vai dando para ele vitórias. Deus vai ser o principal guerreiro. Olha só que coisa, o principal guerreiro na vida daquelas pessoas que estavam sendo lideradas por esse monarca, por causa da atitude desse rei. Então, resumindo, Ezequias coloca ordem na casa espiritual e coloca ordem na casa física. Passa-se o tempo, passa-se os anos, 14 anos. Repita comigo, 14 anos. 14 anos. Não são 14 dias. Servindo a Deus sem pecar, sem carinho. Ele vai receber uma visita. Porque ele estava doente. Agora eu vou tentar entrar na mensagem. Você imagina, você está no seu conforto, no seu lar, na sua casa. E de repente você recebe um laudo médico dizendo: você está doente. Esse negócio é estranho. Faz um exame aí com mais afinco para ver se essa doença pode ser algo que venha levar você a óbito, à morte. Estou trazendo para os dias atuais, você me entende? Ezequias fala. Amém. Aí ele vai receber a visita do profeta Isaías, filho de Amós, o pastor de Ezequias. Só que Ezequias tinha um pastor que não é aquele que só entregava chave, só entregava vitória, só dizia que maldição estava sendo quebrada. Não é aquele que dava salto mortal. Respeito todas essas pessoas. Mas é aquele pastor que tinha palavra, que o que falava acontecia. Glória a E a Deus. pergunta que eu faço para você, ainda no introito, é: quando Deus diz para você, olha, você vai morrer, tem como você mudar essa sentença? Pense, analise e medite. Quando Deus diz, você vai morrer, tem como você e eu fazermos alguma coisa para Deus mudar de ideia? Os historiadores vão degladiar, ainda mais os eruditos, vão palpitar daqui para lá, de lá para cá, e eu, com base na palavra, vou responder para você. Se Deus chegar para mim: Rodrigo, você tem 7 dias de vida, põe a tua casa em ordem que você vai morrer, rapaz. Se Deus falou comigo, tem como isso acabar, isso mudar? Tem. Mas o próprio Deus falou.
Deus falou que ia destruir a nação para Noé, e destruiu a nação. E oraram, Noé não orou, e Deus não destruiu. Então não parece meio contraditório? Não parece um avesso? Não é meio estranho? Quem quer descobrir o segredo, diga amém. Amém. Eu também quero. Eu vou dizer para você, com base no que eu creio. Tem como mudar sim. Mas para isso, a pessoa tem que ter muita moral com Deus. Pesou? Não, é a verdade. Sabe aquela pessoa que você gosta, admira? Esse cara aí tem moral. É isso aí. É isso que nós temos que ter com Deus. Tem como mudar assim. Tem como Pastora mudar. tem moral. Deus usa o pastor, primeiro, ele adoece, recebe a visita do profeta. O profeta diz: vai morrer. Bota a casa em ordem aí. Como é que é? Botar o que em ordem? A casa. Engraçado que lá no início, Ezequias chega e arruma a casa. Depois de 14 anos a casa estava fora de ordem. Será que alguém está entendendo? Amém. Aquele que está de pé, Ore para que não caia. Cai. E como é que a maioria das pessoas caem? Deixando de olhar para si, olhando para a vida dos outros. Não é um dos motivos? Verdade. Você está doente, rapaz, você vai morrer. O interessante é que ele não excomunga o pastor dele, ele não faz fofoca, não faz motim, ele não espragueja nem manda matar. Ele recebe a notícia porque ele sabe que da mesma forma como ele tinha moral no passado, Ezequias, Isaías também tinha moral para falar em nome do Senhor. Isaías disse assim diz o Senhor. Toma cuidado quando você ouvir isso. Será que é Deus que tem falado em alguns lugares? Acho que não. Senhor? Isso é muito forte. Em muitos lugares, não. Mateus 7, 21 a 23 diz que muito naquele grande dia dirão: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado no teu nome? Porventura não temos nós feito grandes milagres no teu nome? Porventura não temos nós expulsar demônio no nome do Senhor? Não temos nós feito isso? E eu, Jesus, lhe direi explicitamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Estou falando de profeta, de pessoas que fazem milagre e de pessoas que expulsam demônio. E Jesus está falando: peraí, aqui não. Você fez isso lá fora, lá embaixo, mas aqui no céu o profano não combina com o santo. Glória a Deus. A porta está fechada para você. Mesmo fazendo milagre, mesmo fazendo o que for. Porque mesmo fazendo isso tudo não tem moral. Aleluia. Glória a Deus. Quem me entende, diga amém. Está pesado hoje, gente? Amém. Então entenda uma coisa. Ezequias aqui, ele tem moral, e você vai entender a partir do versículo 2 do capítulo 38 de Isaías. Quer entender sobre a vida do rei Ezequias? Estuda a 1ª Reis, 2ª Reis, Isaías, um pouco de Crônicas. Você vai entender melhor. Estou tentando resumir essa palavra para você entender a seguinte mensagem: como fazer para mudar a sentença negativa que está prolatada sobre a minha vida? Como para fazer para revogar esse laudo médico que Deus permitiu que esse médico aí, que você chamou de endemoniado, me deu? Como revogar essa desgraça, essa morte que veio da palavra da boca de fulano de tal? Como fazer com que as coisas más não aconteçam, que Deus possa ser benevolente e trazer coisas boas a meu favor? Você está me entendendo? Amém. Tem solução? Sim, tem solução. A questão é saber como proceder para receber aquilo que você tanto deseja. Quem quer descobrir como agir? Diga amém. Amém. Assim eu não vou falar não. Diga amém. Amém. Graças a Deus, eu também quero. Primeira coisa que Ezequias fez aqui, com humildade soube receber a mensagem. Não maltratou o profeta, continuou dando honra ao profeta, que era o pastor dele chamado Ezequias, o maior messiânico da Bíblia Sagrada, segundo alguns historiadores. Coloque Isaías. Vamos morrer mesmo? Vai morrer. Não tem jeito. Não tem jeito. Como é que você fica quando você recebe uma notícia de morte? Quando você vai no médico, faz um exame lá e fala: vamos pensar numa doença mortal aqui. Está com HIV, 6 meses de vida. Está com câncer, 1 mês de vida, 7 semanas. Como é que você fica?
Posso dizer como é que eu fico? Triste, sem chão, desesperado, abalado, fraco, atordoado, depressivo, amargurado, talvez não queira sair de casa, não queira me relacionar. Que notícia é essa que te deixou desse jeito? Se você prestar atenção, você vai entender o que Deus está falando. Por que você chegou a esse ponto que você está hoje? Por que algumas pessoas chegaram a esse ponto? Fraca, desmotivada, abalada, sem esperança, sem projeção, sem impulsão para poder crescer. Qual foi o laudo que Deus permitiu que chegasse até você, para que você pudesse tomar uma atitude para reverter isso e transformar essa maldição em bênção? Bem, não sei qual foi o seu, mas eu sei qual é o meu. Isso daí eu posso dizer para você. Alguma área da minha vida, essa mensagem se encaixa com profundidade. E eu tenho certeza de você que me ouve. Ela se encaixa. E um dos segredos para nós revertermos essa maldição em bênção é fazer o que Ezequias fez. Pastor, o senhor está enrolando e não falou. É porque eu estou tentando construir uma mensagem na tua mente. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Ezequias, ele vai fazer o quê? Ser humilde como profeta. No versículo 2 vai dizer que Ezequias fica triste. E eu vou ler para você aqui de novo, ó. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Olhe para cá, por favor. Olha o que Ezequias fez. Suponhamos que sou Ezequias. Parece uma tradição judaica, não parece? Você viu o judeu orando? Ele bota o rosto na parede, sabe por quê? Você quer saber isso? Porque quando você bota o rosto na parede, você faz assim. E você, no momento, vai olhar para si mesmo. Ezequias deixa de olhar para os outros e passa a olhar para dentro dele mesmo. Glória a Deus. Ezequias para de observar a vida dos outros e faz uma autoanálise dele mesmo. Ezequias para de julgar muito aquele reino que estava sob o seu comando e vai começar a julgar ele mesmo. Porque em momentos da nossa vida nós somos juízes de muitos, menos de nós mesmos. E Ezequias, naquele momento, ele vai ver que ele precisava mudar. E qual foi a advertência do profeta? Põe em ordem a tua casa. Casa, pessoa. Casa, mundo espiritual. Põe em ordem a sua vida. Põe em ordem o mundo espiritual. Casa, lugar de habitação, onde você está estabelecido, trabalhando, se relacionando. Põe em ordem, põe limite nas pessoas. Olhe para cá, saiba dizer não a quem de direito precisa ouvir. Glória a Deus. É difícil isso, né? Ezequias, então, ele tem um encontro com ele mesmo naquele momento, e ele começa a ser mais humilde ainda do que ele era. Ele olha para dentro de si e fala: eu preciso mudar, porque enquanto há vida, aleluia, há esperança. E a Bíblia vai dizer que Ezequias, ele, na parede, ele ora. Quando você recebe uma notícia ruim, qual é a primeira coisa que você faz? Passa um zap para o amigo ou para a amiga? Chama alguém para conversar? Para desabafar? A primeira coisa que a Bíblia diz aqui no versículo 2 do capítulo 38 de Isaías é que Ezequias vai para a parede e ora. Então, a primeira coisa para que nós possamos reverter maldições em bênçãos é olhar para nós mesmos e orar ao Senhor. Coisa simples. Coisa simples que muitas pessoas às vezes não têm força para fazer. Verdade. Repete comigo: força. 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 É o que Deus está te dando aí agora. Glória a Deus. Amém? Amém. Falta força para orar. E muitas vezes nós falamos: Espírito Santo, intercede por mim. Nesse caso aqui, não é adiantar o Espírito Santo intercedendo. Nesse caso aqui, se ele quisesse esse feito maravilhoso, esse milagre extraordinário, ele tinha que abrir a boca dele e orar. Pastor, eu estou sem força, eu não consigo mais. Você já recebeu a força aí agora? Você já recebeu a força? Força essa que fez Ezequias entender que ele precisava olhar mais para dentro dele e começar a mudar as coisas. E foi isso que ele fez. Ele orou.
copiosamente. Agora, algo muito salutar de se dizer: quais são as palavras de Ezequias. No versículo 3 vai dizer assim: Ezequias, ele vai dizer: lembra-te. Olha só. Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade. Olha para cá. Ele tinha moral. Eu fui fiel, Deus. Eu posso ter escorregado agora. Eu posso ter dado mole agora. Eu posso ter feito alguma coisa errada agora. Eu posso estar no erro agora. Mas o meu passado, Senhor, por misericórdia divina e por ajuda tua, foi um passado de fidelidade. Lembra de quanto, Senhor, eu já fiz. Lembra, Senhor, dos feitos que eu realizei, quão difícil foi. Lembra as vezes que eu te busquei, que eu me entreguei, que eu jejuei, que eu orei, que eu me consagrei, que eu fui à vigília. Lembra das ofertas que eu dei no reino. Ó Deus Altíssimo. Isso é muito forte. Nos dias atuais, para a nossa meditação, será que eu e você temos moral para falar isso? É um evangelho um pouco diferente isso, né? Com certeza. Será que eu tenho moral se Deus falar: vai morrer, Rodrigo? Mas, Senhor, lembra do que eu fiz lá no passado? Às vezes eu peguei lá na Penha, nos outros estados, né? Às vezes água amarga. Então, difícil, né, gente? Mas a boa notícia é que nós podemos fazer isso a partir de agora. Ou então, com certeza, eu acredito no que eu vou falar. Apesar de muitos laicar, muitas titubeações, nós temos alguma coisa boa que o Senhor aprecia em nós. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Eu creio nisso. Nós não somos perfeitos e nunca seremos. E se você... Mas pastor, por que o senhor acredita nisso? Porque você está ouvindo essa palavra, não é à toa. Pensou que veio ver algo e está ouvindo outra coisa? Glória a Deus. Pensou que ia receber algo e recebe outro? Você é tão especial que Deus te trouxe aqui e você consegue ouvir essa palavra que Ele está dizendo: você pode sim, você tem moral sim, você já fez coisas boas sim. E essa maldição que você acha que é maldição, não é maldição, é uma maldição, é uma bênção disfarçada de maldição. Está camuflado. Glória a Deus. E quando eu tirar a capa santa, você vai ver que não é tão ruim assim. Aquilo veio para te aprimorar, para te melhorar, para te impulsionar, fazer você sair do desconforto, sair do conforto, entrar no desconforto e alcançar um resultado grandioso e maravilhoso na presença do Todo-Poderoso. Então Ezequias aqui, ele vai relatar a Deus um pouco da vida dele no passado. E já encerrando a mensagem, eu vou dizer para você: e disse, lembra-te, peço-te que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Sabe o que quer dizer aqui? Ezequias não era aquela pessoa que diz assim: eu determino, eu profetizo, eu declaro, isso está revogado. Com a coroa de 24 quilates de ofírio e pedras preciosas, aquele rei, talvez por cultura judaica, se vestiu de saco, de pano, e vai orar dizendo: peço-te. Pode repetir comigo? Peço-te. Peço-te. Um pouco mais forte. Peço-te. Peço-te. É diferente de determinar, né? Quem sou eu para determinar alguma coisa diante do Todo-Poderoso? Eu sou criatura do Criador. Você entende a mensagem? Amém. A humildade de Ezequias mexeu com o coração. Mesmo eu tendo feito tantas coisas boas aos teus olhos, Senhor, mesmo eu tendo dado bons exemplos e ter conseguido restabelecer o reino e os teus cultos, eu venho na tua presença pedir. Você
Você já viu aquele tipo de pessoa que quando quer alguma coisa ela é arrogante? A probabilidade de você abençoar ela qual é? Bem menor, né? Agora quando alguém vem e conta uma história que mexe contigo, como foi o caso de Ezequias, a probabilidade qual é? Da pessoa se compadecer e abençoar. Entendeu? Quer revogar aquela maldição? Humildade em pedir. A Bíblia diz: pedis e não recebeste, porque não soubeste pedir, pois pedistes mal para esbanjar em vãs prazeres. Só que Ezequias, ele sabia pedir. Pastor, qual foi o resultado que aconteceu na vida de Ezequias? Se ele já estava condenado de morte, ele estava com os dias contados. O resultado, sabe qual foi? Eu vou dizer para você. Então veio a palavra do Senhor a Isaías. Versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías. Ai, meu Deus. Vou ter que encerrar por causa do tempo, porque ele não sai da introdução. Isaías dá uma palavra: tu vai morrer, meu camarada. Aí Isaías sai lá. Palavra dura, talvez a mais dura que eu dei na minha vida para um rei. Esse rei vai mandar me matar, porque pastor de verdade fala aquilo que Deus manda falar, né? Mas também tem que estar aberto a receber as retaliações do inferno. Aí de repente, no meio do caminho, ou alguns dias depois, não sei, o Deus que falou que ia matar, que ia recolher, que ia levar, volta e diz para Isaías: mudei de ideia. Quem já me acompanha há mais tempo já vai entender. Vou tentar transmitir a mensagem para você. Deus está dizendo para mim e para você: se você for para a parede, o que é isso, pastor? Vou explicar de novo. Olhar para dentro de si, parar de olhar os outros. Esse negócio de fazer juízo de valor acerca de terceiros é terrível, né? Então vamos jogar nós mesmos. Orar. E de vez de determinar, nariz empinado, sermos humildes na presença dele, Deus muda de ideia. Não entendeu ainda? Então você vai entender agora. Qual é a notícia que tem te assolado? Qual é a tristeza que tem te atacado? Deus está mudando de ideia. A teu favor. Está revogando o mal em bem, a dor em regozijo, a tristeza em alegria, a desgraça em bonança, sendo certo que tudo que você passou diante dessas tribulações todas te fez crescer, te amadureceu, te aperfeiçoou, te fez melhor como ser humano, porque nos desertos somos mais humildes do que nas bonanças da vida, crescemos mais nas dificuldades do que nos prazeres, somos mais humildes nas adversidades do que nas grandes vitórias. Ninguém chega em Canaã sem passar por um deserto, e o deserto tem dia e tempo para poder começar e terminar. E eu vou terminar aqui dizendo: Deus diz para Isaías: Isaías, eu mudei de ideia. Ezequias não vai morrer agora. Cara, eu acho que ninguém entendeu. Deus está dizendo: você não vai morrer agora não. Glória a Deus. Você não vai morrer agora não. Agora não. É só orar. Humildade. Simples a mensagem. Você me entende? Glória a Deus. Você não vai morrer agora não. Ah, mas me juraram de morte lá. Não vai morrer agora. Pastor, eu estou lembrando de alguém aqui. Pode receber, não vai morrer agora não. Não está preso, está não sei aonde. Não vai morrer agora não. Você crê nisso? Amém. Ezequias aqui vai ser presenteado com a volta do profeta. O profeta vai voltar até você. O profeta não é aquele que está cambalhando de salto mortal, não. O profeta é aquele que prega a verdade, a Bíblia. Ele vai dizer assim: olha, eu mudei de ideia. O Ezequias, o rei, sabe quem é? Sei, claro, eu estive lá há pouco tempo. Aquele que o senhor mandou dizer que vai morrer. Pois é, ele não vai mais morrer. Isaías, como tinha intimidade, eu acredito. Ai, meu Deus. O que houve? Simples. Ele orou. Ele reconheceu as limitações.
Ele colocou a casa em ordem. Quer ver pelo menos mais 15 anos aí, diga amém. Amém. Muito jovem, né, filha? Você vai ver muito mais, graças a Deus. No mínimo 15. Alguém entende? Na vida de Ezequias foram 15. E aqui ele já estava com uma certa idade. Já estava uma pessoa, né, com bastante experiência. Quem é que não quer viver? Ah, pastor, estou desestimulado da vida, não quero mais viver. Em nome de Jesus, cai por terra esse nome da sua vida. Você vai ter prazer em não só sobreviver, mas em viver. Glória a A Deus. diferença excomunal entre sobreviver e viver é uma diferença excomunal. Chega de sobreviver, a proposta agora é viva na presença dele. E eu vou terminar a introdução dizendo que Deus mudou de ideia em relação a Ezequias por causa das orações dele. Será que você está disposta e disposto a orar para Deus mudar aquela coisa que você tanto queria? Ou para Deus te dar um plano e um futuro de paz e de bênção na presença dele? Será que você está disposta a orar para Deus te acrescentar anos e anos de vida? Claro, o céu é muito melhor, mas quem quer ir para lá agora? Tem gente que quer ir, né? Mas a terra também é bom, o céu é melhor, tá? Sem Mas a terra dúvida. também é bom. Quando você estiver aqui, é porque você tem missão, é porque você tem chamado, é porque você tem objetivo, é porque você tem, vamos dizer, metas a cumprir a favor do céu. Pastor, mas Deus pode fazer tudo? Claro que pode. Você acha que Ele criou você para quê? Você acha que Ele me criou para quê? Para que o ser humano mortal possa aprender a se relacionar com Deus imortal, o Deus atemporal. O que é temporal? É um Deus que não está preso a tempo. Para Deus não existe passado, nem presente, nem futuro. Porque Ele cria isso para nós delimitarmos fases da nossa vida. E a fase do sofrimento está ficando para trás. Pastor, eu só estou pegando essa mensagem hoje, não tem problema. Você está debaixo dessa bênção também. Você e eu não estamos ouvindo essa palavra do céu à toa. E findo dizendo que vamos orar. Vamos orar. Porque Deus manda o profeta dizer, Deus manda o pastor dizer, você vai viver no mínimo mais 15 anos. Glória a Deus. Você que me acompanha na internet, você que me segue e recebeu uma notícia de maldição, ora comigo e eu vou orar por você, porque Deus vai te acrescentar, pela minha fé, no mínimo 15 anos de vida. Glória a Deus. Ezequias recebeu 15, nós podemos receber muito mais. Aleluia. E se você está disposto, fique de pé, que eu vou orar por você. Pode encerrar. Vamos orar ao nosso Senhor. Fique de pé, por favor. Então, isso daqui. Tira isso daí para poder encerrar.